Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o TRXF. Nesse relatório, né, o fundo completando aí recentemente 3 anos na bolsa. E vamos dar uma recapitulada, pegar alguns pontos, conversar um pouquinho sobre o fundo. Temos alguns dados gerais dele aí na tela. Taxa de administração legal, tem a taxa de performance sem vergonha, né? Infelizmente tem essa taxa que ela tem que ser abolida aí do mercado. Pessoal, eu vou continuar sempre brigando pelo fim da taxa de performance, viu? Isso aí é minha missão com vocês. Mais alguns dados aqui, são quase 70 mil cotistas, subiu forte recentemente por conta de uma casa de análise que indicou e aí explodiu o número de cotistas. Patrimonial dele de 900 milhões de reais, valor de mercado um pouquinho acima, né? O fundo está hoje rodando com um ágio aí, patrimonial em 100, cota de mercado está próximo de 109 e tal. Enfim, depois que essa casa de análise recomendou, aí o fundo foi embora e aí tá fazendo emissão e tal. Vamos ver no pós-emissão se a cota dá uma segurada. Aqui ele traz alguns destaques do mês. Tem vídeo no canal dessa questão das lojas Mateus que eles compraram. Gravei, expliquei e tal. Não vou passar tanto por aqui de novo, até porque tem vídeo dedicado sobre isso. Falamos da 7ª emissão de cotas, também tem vídeo sobre ela. 3 anos aí do fundo. E o fundo vem pagando aí seus 85 centavinhos por cota, né? Ele tem uma ABL bem interessante, 440 mil metros quadrados, bem grande, fora o potencial de expansão que é gigantesco, mas é uma ABL bem interessante. E lembrando, temos também a questão do potencial. O potencial, se não me engano, é 900 mil, que dá a diária total. 49 imóveis. Algumas considerações, eu vou pular, vamos falar sobre o fundo. Ele comenta sobre a distribuição, que dá um yield aí de 9% em relação a essa cota de 109, em relação à cota de 100, dá um yield melhor ainda, né? Ele traz aqui que a rentabilidade do fundo desde o início foi de 37%, contra menos 4% do IFIX, número de cotistas crescendo bem, liquidez melhorando. No dia 5 de outubro teve a questão do fato relevante com o Matheus Mercado, como eu falei, tem vídeo no canal. Com isso, são contratos atípicos de prazo de 20 anos, contrato bom, prazo longo, um valor de 182 milhões de reais. Juntamente com o fato relevante, tem um racional da operação que eu gravei aqui, e ele traz alguns pontos, aumento do cap rate médio, diversificação da carteira, aumento do percentual da receita do fundo de venda de contratos atípicos, aumento do prazo do médio dos contratos e diversificação regional. Aqui um gráficozinho de como é que fica no pré e no pós, né? Olha só a área de terreno que tem, né? É uma área de terreno gigantesca em relação à ABL. Tem um potencial de expansão legal nisso aqui, viu? Dá para usar essa área. O fundo já comentou, né, que pode ser que no futuro ele utilize essa área para fazer incorporações e tal. Enfim, o céu é o limite do que dá para ser feito nessa área aqui. Um ponto legal de comentar olha só o valor investido em imóveis, 2,4 bi. Aí você vai pensar, pô, mas o fundo tem 900 milhões de PL. Pois é, tem uma alavancagem grande aí que a gente já comentou. Uma melhora legal dos indicadores, né, com essa questão do grupo Mateus entrando aí, faz muito bem para o fundo, o inquilino de um rating legal e ajuda na estratégia do fundo da diversificação. Falando um pouco da emissão, ele traz alguns dados gerais aqui e a gente pode ver que eles queriam 200 milhões de reais. Já na preferência conseguiram captar 116, captou muito bem na preferência, hein? E aí, agora vai ter as sobras, sendo que cada cotista aí vai ter direito a 0,74 do que pediu da preferência. Cara, curioso, né? Tinha tempo que eu não via um fundo de tijolo indo para sobras com fator de proporção menor que 1. A grande maioria ia com os fatores bem altos e ele conseguiu ir com fator menor que 1. Isso mostra aí que, né, que tá tendo um apetite legal para as cotas. É aquela coisa, né? A gestão agora tem que aproveitar o momento para pegar, para crescer esse fundo e com isso diluir de fato a alavancagem, resolver todos os problemas. Aqui ele fala algumas datas. Nós estamos aqui nas sobras, começa no dia 4 de novembro, né, até o dia 10 de novembro. Bem provável que vai captar tudo, viu, pessoal? Não duvido aí que ele vai ter uma captação total. Ele fala dos 3 anos do fundo, né?
Aí ele trata aqui 3 pilares que o fundo tem: localização dos imóveis, perfil dos imóveis, contratos de locação, risco de crédito, foco e performance. Tem alguns, mas eu vou focar nesses três aqui, que para mim são os principais aí pra gente comentar. O fundo hoje tem 49 imóveis prontos e 5 em fase de aprovação de projetos. Uma ABL dá um potencial de ABL de 500 mil metros quadrados, uma área de terreno de 900 mil metros quadrados. E ele coloca, né? Continuaremos confiantes que no longo prazo o fundo tende a se beneficiar desse grande estoque de terrenos que estão estrategicamente posicionados. De fato, essas lojas, né? Pão de Açúcar, Açaí, Grupo Mateus, etc., Leroy e tal, são só em localizações muito boas dentro da cidade. Então, tipo assim, dá para você utilizar isso para fazer outra coisa, né? Aproveitar a área. Ele até coloca, ó. Seja pela mudança de vocação do terreno para uma incorporação de imóveis residenciais corporativos ou para a mudança dos imóveis, né, para ser utilizado como centro de distribuição last mile. Ele traz que alguns imóveis são estratégicos e tal, mas ele traz um ponto que todos os imóveis do fundo estão tem preço para ser vendidos. Então pode ser que o fundo aí faça algum movimento. Ele já fez um movimentozinho de venda do Sodimac, mas pode ser que ele faça mais movimentos num futuro, né? Até então, se eu não me falha a memória, ele fez 2 vendas, que foi o Camil e o Sodimac. Deve ter uma ou outra que eu perdi no meio do caminho, mas acho que essas 2 foram as mais recentes. O fundo tem um potencial muito grande, pessoal, de fazer essas vendas. Então essa questão da alavancagem dele, por mais que a gente sabe que é um problema, uma alavancagem grande, essas vendas podem fazer com que dê uma ajeitada aí na casa, né? Enfim. Vamos continuar. Ele coloca aqui nos últimos 12 meses que teve, né? Teve aí 2 lojas da Obramax, o desinvestimento da Sodimac, teve aí a questão do Leroy Merlin, né? Uma loja, e a questão das lojas do Grupo Mateus. Foram as movimentações nos últimos 12 meses. O fundo está bem ativo, né? Eles estão sem parar. Ele coloca, né, já falando um pouco do desenvolvimento do Sodimac, a capacidade de executar gestão ativa, não apenas por meio de novas emissões, mas com venda com lucro, né? Esses movimentos de compra e venda, juntamente com novas emissões, tem aí o potencial de diminuir a alavancagem do fundo. Bem interessante, né, galera? Essa questão da alavancagem ele pode resolver muito tranquilamente vendendo um imóvel ou outro. Aqui tem um pouco do saldo das securitizações e a amortização em relação ao patrimônio líquido do fundo. Seria legal ter esse gráfico em relação àqueles 5% de receita que o fundo consegue reter, né? Porque se você pensar, o fundo hoje tem 1 bi mais ou menos, então isso aqui vai dar uns 30 e poucos, 40 milhões de reais aqui no pico, né? Então, se a gente pegar aqui e fazer uma conta de padaria, ó, vamos lá, 40 milhões de reais. O fundo tem aí nos últimos 12 meses de receita imobiliária 91 milhões. Então 5% dá 5 milhões de reais. Está bem abaixo, né? Está bem abaixo ainda. Ainda falta muito para o fundo conseguir crescer de forma orgânica, né? Fazendo conta de padaria, viu, galera? Mas existe esse potencial. Deixa eu voltar no gráfico aqui. Então, se ele precisa de 30, a linhazinha vai estar bem aqui embaixo, assim. Mas conforme o fundo for crescendo, né? Hoje o fundo tem 1 bi aí de PL. Quem sabe daqui a 2, 3, 4 anos, quando ele tiver aí 2 bi, 3 bi, e essa receita aumentar de forma, e justamente com a alavancagem caindo, pode ser que uma coisa encontre a outra, e aí ele chega naquele ponto, naquele sweet spot de crescimento orgânico, né, sem precisar fazer emissão. Esse é o pulo do gato. A gente vê o HGLG fazendo isso, né? Por mais que é um trabalho de formiguinha, até porque não é tão fácil assim essa questão, né? Enfim, número de coisas crescente, aqui foi quando a casa de análise recomendou, e aí vocês viram como é que o crescimento foi totalmente fora do normal, né, fora do que vinha acontecendo. Vamos ver quando é que vai normalizar, né, pessoal? Porque o crescimento, deixa eu pegar aqui uma linha, o crescimento estava mais ou menos assim nessa toada aqui, assim, né, um pouco mais, um pouco menos nessa toada. Então era para o fundo hoje tá algo por aqui assim, né? Aí a casa de análise recomendou, ele foi embora, né? A gente consegue ver que o crescimento veio de forma bem anormal em relação ao que estava tendo. E aí eu pelo menos imagino um movimento que mais para frente
pode ser que o fundo volte a ter um movimento mais ou menos nessa mesma linha, né? Ele volte a crescer mais ou menos dessa forma aqui. Enfim, vamos ter que esperar, né? Geralmente acontecem esses movimentos, né, pessoal? Tanto para cima quanto para baixo. Quando uma casa de análise bota um fundo em carteira, ainda mais um fundo como esse, que não é um fundo tão grande assim, acaba tendo esse impacto forte aí no número de cotistas. A cota vai embora e tal. Enfim, a gente já viu isso acontecendo em vários fundos. O fundo nos últimos 6 meses distribuiu R$25 por cota, 26 aí praticamente, vai. Mais de R$8 por ano, se pegar a média aí, a média aqui, ó. Ele não trouxe a média, mas enfim, vem aumentando a distribuição conforme de ano a ano, né? Cresceu bem. Olha só, o primeiro ano do fundo foi R$7. Agora já está em 10, cresceu aí bem, né? Cresceu bem legal a distribuição do fundo nesses últimos anos aí. Aqui a gestão mostra, né, um trabalho que ela vem fazendo. Fizeram uma pesquisa de satisfação aí com os cotistas e tal, para ver como é que o pessoal dava notas para o fundo. Eles também fazem aí um webcast mensal para falar sobre o fundo e tal. Isso é bem importante, trazer o cotista para bem próximo. E um ponto legal é que eles colocam, né? Os cotistas trouxeram aí melhorias. Primeiro, a mais citada foi a redução da alavancagem, né? Diversificação de inquilinos. De fato, os dois grandes, digamos, não problemas, mas os dois calcanhares de Aquiles desse fundo são essas duas questões aí. Aqui um pouco da DRE, ele vem distribuindo mais do que vem tendo de resultado, até porque ele tem receitas não recorrentes. Fiquem ligados com isso, hein, pessoal? Essa questão é sempre é um ponto de atenção, né? Quando o fundo começa a distribuir mais do que está gerando, principalmente por conta de vendas de imóveis e tal. Hoje o fundo tem uma reserva de lucro de 23 centavinhos. O patamar antigo, né, de 70 a 73 centavos, agora já está em 85. Aqui questão de rentabilidade, tá? Já comentei sobre. Como a carteira do fundo hoje está distribuída. A gente tem aí mais ou menos uns 8% em renda fixa e fundos imobiliários, o restante é imóveis. TRXB também é imóveis, né? Foi uma estrutura que eles fizeram para poder fazer com que saísse a aquisição de alguns imóveis lá atrás. E o foco em imóveis de varejo. Segmento de atuação, varejo, atacadista, casa e construção. E 97%, praticamente 100% dos contratos atípicos, né? Seria bom, né, vender logo esses contratos atípicos, virar um fundo só de contrato atípico. Ia dar um up, né? O fundo ia ficar melhor ainda. A localização aí dos imóveis, bem diversificada, imóveis pelo Brasil todo. O tipo de multa, mais o tempo, total de mês de multa, né? Mais a questão do aviso prévio. Saldo remanescente, 93%. Tem um pouquinho aqui que não é saldo remanescente, né? Sempre bom ficar esperto com isso. Vencimento dos contratos. Cara, só lá para 2035. Tá muito sossegado. 2035 é tanta coisa para acontecer até lá, meu irmão. Sabe como é que é, né? Um pouco da estrutura financeira. Tem o TRXF, que tem algumas lojas diretamente. O TRXB, que tem umas outras lojas aí. Quem gosta do TRXB, né, digamos assim, é a Capitânia. A Capitânia tem um caminhão de TRXB. Aqui, um pouco da questão da alavancagem do fundo, que depois dessa emissão deve cair aí, né? Que bom que eles estão indo nessa direção. O fundo, pessoal, esse fundo que no último ano ele deu uma guinada de direção, ele quase virou 180 graus, né? Praticamente ele virou 180 graus. Ele estava numa pegada, ele aumentou muito a alavancagem dele, levou a alavancagem lá para 50%, que causou um mal-estar entre os cotistas. E aí agora ele veio catando, veio reduzindo, e bem provável que depois dessa emissão a gente vai ver essa alavancagem do fundo indo para um número menor que 40, já chegando em patamares um pouco mais civilizados, né? A questão do índice de liquidez corrente, né, que é calculado da seguinte forma, calculado pela divisão dos investimentos em ativos de liquidez pela necessidade de caixa nos próximos 12 meses. Então o fundo está bem tranquilo, tem 3 vezes mais do que ele precisa para os próximos 12 meses, né? E aqui o portfólio dele, as lojas, bem interessante. Ele é muito focado em açaí, pão de açúcar, mas ele está diversificando, está buscando diversificar. Não é fácil, galera. Quando você tem um portfólio de 40, 50 lojas, vamos para diversificar, tá, mas
Você vai ter que comprar pelo menos mais 20 lojas para começar a diversificar. Então vai demorar ainda para ele conseguir, de fato, sair do risco GPA e açaí. Vai demorar ainda um pouco. Mas o fundo está indo nessa direção. Esse é o ponto principal, né? Enfim. É isso, galera. Comentamos aí bastante sobre o TRXF, todos os pontos. Passei de forma bem rápida, né? Em alguns pontos. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fundo aí indo super bem. Vamos ver no pós-emissão o que vai acontecer, beleza? Fica o vídeo. Até a próxima. Fui.